A discussão dos direitos autorais causa uma confusão muito grande. Essa confusão é confundir cópia com roubo. Cópia não é roubo. Por exemplo, você tem um objeto ali e alguém vai lá e copia. Essa pessoa não roubou, porque roubar seria diferente. Roubar, ela iria lá e pegaria esse objeto. Vocês percebem como é diferente? Então, por que existe a lei dos direitos autorais? A lei dos direitos autorais não é uma punição a um agressor, porque quem copia não está agredindo ninguém. A lei dos direitos autorais é um prêmio ao produtor que vai denunciar quem copiou ele, sem pagar alguma coisa para ele. A pessoa não deve nada para ele para pagar para ele. Por quê? A pessoa não foi lá e comprou o produto dele. Não comprou, ele copiou. Copiar também é diferente de comprar. Comprar, você vai lá e fala, vai, me dê seu produto, eu vou te dar dinheiro de volta. E você vai comprar. Copiar é lá, você não pede o produto da pessoa, você copia. Você não vai pegar o produto da pessoa, você vai copiar. Pegar é diferente de copiar. Pega, você vai lá, pega. Copiar, copia, faz outro igual. Então você não deve nada para a pessoa. Então qual que seria a justificativa para punir quem copiou sem pagar algo por isso? A justificativa é, se a gente não fizer isso, se a gente não punir quem copiou sem pagar algo por isso, não vão existir pessoas produzindo determinadas coisas, ou vai ficar muito prejudicada a quantidade de produção de determinadas coisas, porque essas pessoas não vão ter o incentivo que podem ter caso a gente puna quem copiou, ou seja, dê um prêmio para aquele produtor, e o prêmio é punir quem copiou. Então é um prêmio, não é uma punição de um agressor. O agressor é quem? O agressor é o Estado e o cara que denunciou, porque está ajudando o Estado a punir. Quando você denuncia, você ajuda o Estado a punir. Então esses são os verdadeiros agressores, e não quem copiou. Quem copiou não é agressor. Quando alguém rouba, esse alguém é agressor, o Estado agride de volta como uma forma de punição a uma agressão inicial. Quando alguém copia, a agressão inicial já é agressão do Estado. Então é muito diferente. Seria justificável, eticamente, você agredir alguém porque, caso você não agredisse, a sociedade deixaria de se beneficiar tanto quanto ela consegue se beneficiar quando você pune? Ou seja, você está punindo pessoas que não agrediram ninguém para criar benefícios para toda a sociedade, ou seja, sacrificando inocentes para um bem maior de todo mundo, ou seja, agredindo pessoas para beneficiar outras pessoas. Que é a mesma coisa que o roubo faz. O roubo agride determinadas pessoas para beneficiar outras pessoas. E por que o roubo é uma agressão, já que você está pegando um objeto da pessoa e não danificando o corpo da pessoa? Por que é uma agressão? Porque a pessoa tem direito a ter aquele objeto. Se você tira o objeto dela, então você está lesando porque ela tem direito. Agora, então, mas você não tem direito ao monopólio de produção ou ao monopólio de transmissão daquele negócio que você criou e patenteou, você não tem o direito também? Então você não está sendo lesado porque está sendo tirado de você algo que você tem direito? Não, porque você tem direito, o direito que o Estado te deu, que é um prêmio, né? Prêmio por você ter produzido, você tem esse direito que o Estado te deu, porém, ninguém está tirando nada de você, ele está copiando, ele não está tirando. Você percebe a diferença? Então, se é justificável ou não, você tem que perguntar, é justificável agredir pessoas para criar benefícios? Talvez seja uma generalização a criar dessa forma. Talvez a gente devesse analisar mais separadamente cada caso e não criar uma regra geral. A ética é ainda algo que não é muito esclarecido. Porém, vamos ver o seguinte. Se eu crio uma história de ficção, por exemplo, e copio personagens de outra história, isso está na minha liberdade de expressão. Na verdade, é liberdade de criação. Se eu mando para uns amigos meus, liberdade de expressão, eu fico com vontade de mandar para alguém, é uma minha necessidade da alma, entendeu? Ou do corpo, se você é materialista e não acredita em alma. É uma necessidade, eu preciso fazer isso. Se a pessoa me agride, ela tá me tirando algo que é uma necessidade minha. Agora, se a pessoa me agride porque eu estou vendendo e faturando dinheiro, se ela me agride porque eu estou faturando dinheiro e não repassei parte desse lucro, aí a pessoa não está tirando uma necessidade minha, porque não é uma necessidade minha faturar dinheiro. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso de coisas que o dinheiro compra, mas eu posso ganhar dinheiro de outras formas, não só vendendo esse tipo de arte que copia outras pessoas. Eu posso fazer uma arte que não copia ninguém, por exemplo. Não que o copiar seja errado, mas entra naquela questão do prêmio
Porque é igual aquele negócio, se eu não roubar pra comer, eu vou morrer de fome, porque eu tô passando necessidade e ninguém quer me dar, e eu não tenho dinheiro pra comprar, eu tô desempregado, então eu preciso roubar pra comer porque eu tô passando fome, entendeu? É tipo isso. E se você acha isso certo, então você pode começar a pensar que a punição aos plagiadores é certa também, tá nesse nível. Só que quando você rouba alguém que também precisa daquilo que você está roubando, então não tem como se justificar. Uma coisa é você justificar se roubar de alguém que não precisa, porque você precisa totalmente, é uma necessidade básica de sobrevivência. Ou você vai morrer, ou você vai ficar muito lesado. E você vai tirar de alguém que pra ele não vai fazer falta. Outra coisa é você roubar sendo que vai fazer falta pro outro também. Sabe a diferença? Então se o cara te pune porque você escreveu uma historinha copiando os personagens e mandando pros amigos, ele tá tirando algo que é uma necessidade sua, de liberdade de produção e de expressão. É uma necessidade do artista. Você que é um artista, você entende que o artista sente uma necessidade de produzir arte. Você fala, mas por que você não cria, você tem que copiar? Porque às vezes a gente se sente inspirado pelo que a gente tá vendo. Essa mas que lá só existe graças ao cara. É, graças ao cara, mas eu não tô agredindo ninguém. Então, agora quando você começa a faturar dinheiro, e quando você começa a faturar muito dinheiro, principalmente, e o cara e te agridem porque você não tá dando uma parcela pra quem teve quem te ajudou a criar aquilo, porque foi o cara que você se inspirou, ou copiou de repente, né? Mas tô pensando mais em inspiração, não ser lá copiar, mas serve pra copiar também. É o exemplo aqui que eu tô pensando mais em inspiração. Quando o cara faz isso, ele tá fazendo a mesma coisa daqui aquele argumento lá. Se eu não roubar, eu morro de fome. Então, se o Estado não punir, não a produção desse tipo de coisa vai ser muito prejudicada, muito, muito, muito mesmo. Vai ter praticamente nada comparado ao que se tem hoje. Então entraria nesse ponto. Então é justificável sim. A questão é, seria tão prejudicado assim a produção? Então é justificável, é. Porque você vai estar ajudando as pessoas a ter algo que ela não teria sem essa punição. Mas não é justificável se você punir pessoas que não estão nem faturando com isso. Também não seria justificável você querer arrancar a grana da pessoa que não está copiando, aí já é outro assunto, que a pessoa que não está fazendo plágio, a pessoa que está criando arte puramente da sua cabeça, você punir ela, aí já não teria justificativa ética nenhuma. Seria o imposto que seria para ajudar a sociedade. Se não existirem impostos, a cidade está ferrada. Bom, você consegue provar isso? Aí tem a questão da segurança, exército. Porque se não tiver exército, outro estado vai invadir. Então a justificativa seria essa. Mas isso já tá mudando de assunto. Mas eu precisava aproveitar a deixa aqui pra falar isso, porque foi um momento oportuno. Então isso é tudo.